O convite tremia nas mãos de William Lancaster. Não era um convite qualquer. Era o casamento da mulher que o destruiu. Olivia. A mesma que um dia prometeu passar a vida ao lado dele, e depois o trocou como se ele não fosse nada. Isso só pode ser uma piada, ele murmurou, jogando o envelope sobre a mesa. Damen, seu melhor amigo, pegou o convite e deu um sorriso de lado. Ela quer que você vá, só para esfregar na sua cara que seguiu em frente. William soltou uma risada seca. Ir lá sozinho? Parecendo um fracassado. Nem morto. Damen se inclinou, olhando direto nos olhos dele. Então não vá sozinho, leve alguém que faça ela se arrepender. Aquilo ficou ecoando na cabeça de William. Não bastava ir. Ele precisava causar impacto. Horas depois, ao sair do escritório, ainda pensando nisso, algo chamou sua atenção. Sentada na calçada, em frente a um restaurante caro, estava uma mulher. Roupas gastas. Cabelo bagunçado. Aparência de quem não tinha nada. Mas os olhos não eram de alguém derrotado. E foi naquele momento que William teve uma ideia. Uma ideia perigosa. Ele caminhou até ela, parou na sua frente e disse: Ei, você quer ganhar dinheiro? A mulher ergueu o olhar lentamente. E sorriu. Mas não era um sorriso de gratidão. Era um sorriso de desafio. O silêncio ficou pesado por alguns segundos. A mulher analisava William como se estivesse medindo cada detalhe, como se ele fosse apenas mais um teste. Dinheiro? Ela repetiu, inclinando levemente a cabeça. Depende. O que exatamente você quer comprar? William franziu o senho. Ninguém falava com ele daquele jeito. Sua presença, respondeu, direto. Um evento. Uma noite. Eu pago bem. Ela soltou uma risadinha baixa, cruzando os braços. Ah, entendi, disse, com um brilho provocador nos olhos. Quero uma boneca bonita do seu lado para impressionar alguém. Aquilo atingiu mais do que ele gostaria. Você só precisa se arrumar, sorrir e me acompanhar. Ele insistiu, nada complicado. Ela se levantou devagar, ficando mais próxima do que o confortável. Mesmo com roupa simples, havia algo nela que não combinava com aquela situação. Confiança. E quanto vale isso? Perguntou, olhando direto nos olhos dele. O suficiente para mudar sua vida. Ela sorriu, mas dessa vez, o sorriso carregava algo diferente. Quase como se já tivesse ouvido aquilo antes. Engraçado, homens como você sempre acham que podem comprar destinos, murmurou. William apertou os lábios, impaciente. Aceita ou não? Ela ficou em silêncio por um instante, depois deu um passo à frente. Eu aceito. Ele relaxou levemente. Mas então ela completou, com a voz baixa e firme, mas não pelo dinheiro. William congelou. Então por quê? Ela inclinou o rosto, os olhos brilhando de forma indecifrável. Porque eu quero ver até onde um homem como você está disposto a ir. E naquele instante, sem perceber, William Lancaster tinha acabado de entrar em um jogo que não controlava. William manteve o olhar fixo nela por alguns segundos. Algo ali não fazia sentido. Ela deveria estar desesperada, agradecida, submissa. Mas não. Ela parecia, no controle. Qual é o seu nome? Ele perguntou, tentando recuperar a vantagem. Ela pegou uma pequena bolsa gasta ao lado dela, limpou as mãos na roupa e respondeu com calma. Isabela. Isabela, ele repetiu, como se testasse o nome. Eu sou William Lancaster. Ela ergueu uma sobrancelha, sem demonstrar surpresa. Eu sei quem você é. Aquilo fez William travar por um segundo. Sabe? Milionário, frio, arrogante, e com cara de quem acabou de levar um golpe, disse ela, com um leve sorriso. Ele respirou fundo, irritado. Você fala demais. E você está tentando esconder demais, rebateu, sem hesitar. O clima entre os dois ficou carregado. Era como se nenhum dos dois quisesse recuar. William virou o rosto por um instante, depois fez um gesto em direção à rua. Entra no carro. Isabela olhou o carro de luxo, depois voltou a olhar para ele. Sem pressa. Sem deslumbramento. Ela entrou. O silêncio dentro do carro era quase ensurdecedor. A cidade passava pelas janelas, mas Isabela não parecia interessada. Você nem vai perguntar para onde estamos indo? William perguntou, quebrando o silêncio. Ela virou o rosto lentamente. Um lugar caro, cheio de gente falsa,
e alguém que você quer impressionar. William estreitou os olhos. Como você sabe? Ela deu de ombros. Porque você tem o olhar de alguém que quer provar alguma coisa para alguém. Aquilo acertou em cheio. Ele desviou o olhar. É um casamento, disse, seco. Da sua ex, respondeu ela imediatamente. William virou o rosto rápido. Você anda lendo mentes agora? Isabela sorriu de lado. Não, só observo bem. O carro parou em frente a um prédio elegante. Um dos salões de beleza mais caros da cidade. William abriu a porta e saiu primeiro. Chegamos. Isabela saiu logo depois, observando tudo ao redor. Funcionários já se aproximavam apressados. Quero uma transformação completa, William disse, sem hesitar. Cabelo, maquiagem, roupas, tudo. Eles assentiram imediatamente. Isabela foi levada até uma cadeira, enquanto várias mãos começavam a trabalhar. Antes de desaparecer atrás dos espelhos, ela olhou para William. Ainda dá tempo de desistir. Ele cruzou os braços. Eu nunca desisto. Ela sorriu. Mas dessa vez, havia algo diferente naquele sorriso. Algo perigoso. Ótimo, ela disse, porque eu também não. Horas se passaram. William estava na sala de espera, olhando o relógio, impaciente. Mas, no fundo, não era só ansiedade. Era curiosidade. Quem era aquela mulher? Por que ela não reagia como qualquer outra? Senhor Lancaster, chamou uma das atendentes. Pode entrar. Ele se levantou imediatamente. E quando entrou, parou. Por um segundo, o mundo pareceu ficar em silêncio. A mulher diante dele não era a mesma que estava na calçada. O cabelo agora caía em ondas perfeitas. A maquiagem realçava cada detalhe do rosto. O vestido elegante moldava seu corpo com precisão. Mas não era só isso. Era a postura, a confiança, a presença. Isabela não parecia alguém que estava sendo transformada. Parecia alguém que estava voltando a ser quem sempre foi. O que foi? Ela perguntou, olhando pelo espelho. William demorou a responder. Você não parece surpresa. Ela se levantou devagar, pegando a bolsa que lhe entregaram. Por que eu não estou? Ele franziu o senho. Como assim? Isabela se virou, encarando ele diretamente. Os olhos dela brilhavam, como se guardassem uma história que ele ainda não conhecia. Eu já vivi nesse mundo antes, William. O nome dele na boca dela soou diferente. Familiar demais. Perigoso demais. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, ela passou por ele com elegância. Vamos, disse, como se fosse ela quem estivesse no comando agora. Minutos depois, os dois estavam no carro novamente. Dessa vez, o silêncio era diferente. Pesado. Carregado de perguntas não respondidas. William dirigia, mas sua mente estava longe dali. Isabela olhava pela janela. Tranquila demais. Você está muito calma, ele comentou. Ela sorriu de leve. E você está muito incomodado. Ele soltou um suspiro. Pessoas como você deveriam estar nervosas agora. Ela virou o rosto lentamente. Pessoas como eu? Ele hesitou. Alguém que estava na rua, há poucas horas. Isabela sustentou o olhar dele. Sem piscar. Cuidado, William, disse, em tom baixo. Você ainda não faz ideia de quem eu sou. O carro desacelerou. À frente. Luzes, fotógrafos, carros de luxo. O casamento. William parou o carro. Respirou fundo. Era agora. Ele saiu, deu a volta, e abriu a porta para Isabela. Ela segurou a mão dele, e saiu com uma elegância que fez todos ao redor olharem. E naquele momento, sem que ninguém entendesse o porquê, a noite tinha acabado de mudar completamente. Os flashes começaram imediatamente. Fotógrafos se viraram, convidados cochicharam, e todos os olhares foram direto para eles. Ou melhor, para ela. Isabela ergueu o queixo com naturalidade, como se aquele tipo de atenção fosse comum. William percebeu. Aquilo não era atuação. Ela realmente sabia como estar ali. Lembre-se, ele sussurrou, seja discreta. Ela virou o rosto lentamente, com um leve sorriso. Você me trouxe para causar impacto, ou para ser invisível? Ele ficou em silêncio.
Ela tinha razão. Os dois atravessaram o tapete em direção à entrada do salão. Lustres enormes iluminavam tudo, música clássica preenchia o ambiente, e a elite da cidade circulava com taças de champanhe nas mãos. Então, William viu Olivia, vestida de branco, impecável, perfeita aos olhos de todos. Mas no instante em que os olhos dela encontraram os dele, algo mudou. E quando o olhar dela deslizou para Isabela, ela congelou. Por apenas um segundo. Mas foi o suficiente. William sentiu uma satisfação silenciosa crescer dentro dele. Funcionou. Ele se aproximou com passos firmes. Olivia, disse, com um sorriso controlado. Ela piscou algumas vezes, recuperando a postura. William, que surpresa! Mas o olhar dela não saiu de Isabela. Vejo que não veio sozinho. Isabela deu um passo à frente, antes mesmo que William falasse, e estendeu a mão. Isabela. Prazer. A voz dela era firme, elegante, segura. Olivia hesitou por um segundo, antes de apertar a mão. Interessante, murmurou, sinto que já te vi antes. Isabela sorriu. Mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso calculado. O mundo é pequeno, principalmente para quem já esteve nos mesmos lugares. William sentiu um arrepio. Olivia estreitou os olhos, claramente desconfortável. E onde exatamente você esteve? Perguntou, tentando manter o controle. Isabela pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava. Girou o líquido lentamente, antes de responder, em lugares onde as pessoas sorriem na sua frente, enquanto destroem tudo pelas costas. O silêncio caiu como um peso. Olivia ficou imóvel. William também. Aquilo não era mais um jogo de aparência. Era algo mais profundo. Mais perigoso. Então Isabela levantou o olhar, direto para Olivia, e completou, em tom suave, mas relaxa, hoje é o seu grande dia. Uma pausa. E então, vamos ver quanto tempo essa felicidade dura. E naquele instante, pela primeira vez na noite, Olivia Harrington pareceu assustada. O sorriso de Olivia vacilou. Por fora, ela ainda parecia perfeita, mas os olhos denunciavam. Algo ali a atingiu. Acho que você está confundindo as coisas, ela respondeu, tentando recuperar o controle. Isabela inclinou levemente a cabeça. Será? O clima ficou pesado. Charles, o noivo, percebeu a tensão e tentou intervir. Vamos brindar, disse, erguendo a taça. Hoje é um dia feliz. William pegou uma taça, mas não tirava os olhos de Isabela. Ela estava jogando. E jogando muito bem. A felicidade, disse Isabela, erguendo a taça também. Mas antes de beber, ela completou, principalmente quando ela não foi construída sobre mentiras. O silêncio foi imediato. Olivia apertou o copo com força. Eu acho melhor mudarmos de assunto, disse, fria. Isabela deu um pequeno sorriso. Claro, não queremos estragar a festa, não é? William segurou levemente o braço dela. Vamos dançar, sussurrou. Ela olhou para ele por um segundo, e assentiu. Vamos. Os dois caminharam até o centro do salão. A música começou. E, enquanto dançavam, William se aproximou um pouco mais. Você fez isso de propósito, murmurou. Ela sorriu de leve. Eu avisei. Avisou o quê? Ela inclinou o rosto, olhando direto nos olhos dele. Que você não fazia ideia de onde estava se metendo. William apertou a mandíbula. Quem é você, Isabela? Ela não respondeu. Apenas continuou dançando, como se nada estivesse acontecendo. Mas do outro lado do salão, Olivia observava. Sem piscar. Os olhos fixos. A mente trabalhando. Algo estava errado. Muito errado. Ela virou discretamente para um homem ao lado dela. Quero saber tudo sobre essa mulher, disse, em tom baixo. Nome? Olivia apertou os lábios. Isabela, por enquanto. O homem assentiu e saiu. Enquanto isso, no centro do salão, Isabela aproximou o rosto do de William e sussurrou. Sua ex já começou a investigar. Ele travou. Como você sabe? Ela sorriu. Porque eu faria o mesmo. William sentiu um frio subir pela espinha. Isso não é só sobre provocar ela, né? Isabela parou de dançar por um segundo.
Olhou ao redor. Respirou fundo. E então disse, quase inaudível, nunca foi. A música continuava. As pessoas riam. Mas ali, no meio daquele luxo, uma guerra silenciosa tinha começado. E ninguém, além deles dois, sabia o que estava prestes a acontecer. A música terminou, mas ninguém ao redor percebeu a tensão que ficou no ar. William segurou o braço de Isabela e a puxou discretamente para um canto mais reservado do salão. Agora você vai me explicar, disse, com a voz baixa, mas firme. Ela cruzou os braços, tranquila demais para a situação. Explicar o quê? Isso tudo, ele respondeu. Você conhece esse ambiente, conhece o jeito das pessoas, e principalmente, ele deu um passo mais perto. Você conhece a Olivia. Isabela sustentou o olhar. Por alguns segundos, ela ficou em silêncio, como se estivesse decidindo, até onde iria. Você quer a verdade? Perguntou, finalmente. Eu sempre quero. Ela respirou fundo. E então disse, Olivia não é quem você pensa. William soltou uma risada curta. Isso eu já percebi. Não, Isabela balançou a cabeça. Você não faz ideia. O olhar dela mudou. Ficou mais pesado. Mais real. Aquela mulher destruiu minha vida. O coração de William acelerou. Como assim? Isabela desviou o olhar por um instante, como se revisse memórias que ainda doíam. Eu tinha tudo, começou, família, nome, dinheiro, respeito. William ficou imóvel. Meu pai era dono de uma das maiores empresas de construção do país. Ele franziu o senho. E o que aconteceu? Isabela voltou a olhar para ele. Dessa vez, sem nenhum sorriso. Olivia aconteceu. O silêncio caiu entre eles. Ela entrou como parceira de negócios, continuou, conquistou a confiança da minha família. E então, começou a manipular tudo por trás. William sentiu o estômago revirar. Manipular como? Fraudes, desvios, contratos falsos. Isabela respondeu, tudo no nome do meu pai. Ele ficou em choque. Quando o escândalo explodiu, ela continuou, foi ele quem levou a culpa. Uma pausa. A voz dela falhou por um segundo. Perdemos tudo. William apertou os punhos. E você, foi parar na rua? Isabela assentiu devagar. Meu pai morreu sem conseguir provar a inocência dele. Minha mãe não suportou. O olhar dela ficou distante. E eu, fiquei sozinha. O silêncio ficou pesado. Diferente de tudo antes. Aquilo não era mais jogo. Era real. William passou a mão no rosto, tentando processar tudo. Então você veio aqui, ele começou, para se vingar? Isabela deu um pequeno sorriso. Mas dessa vez, sem humor algum. Eu vim terminar o que ela começou. William ficou olhando para ela. Agora tudo fazia sentido. A confiança. O controle. O olhar. Ela nunca foi uma mulher perdida. Ela era uma mulher esperando o momento certo. E eu? Ele perguntou. Onde eu entro nisso? Isabela se aproximou um pouco mais. Os olhos dela presos nos dele. Você, ela disse, em voz baixa, foi só o começo do plano. Aquilo atingiu ele de um jeito que ele não esperava. Mas antes que pudesse responder, uma voz cortou o momento. William, podemos conversar? Era Olivia. Parada ali, observando os dois. E dessa vez, não havia mais dúvida no olhar dela. Ela sabia. Ou pelo menos, estava muito perto de descobrir tudo. William lançou um último olhar para Isabela, tentando entender até onde aquilo ia. Ela apenas assentiu, como se dissesse, vá. Ele seguiu Olivia até a varanda do salão. O contraste era estranho. Dentro, luxo, música, risadas. Fora, silêncio, vento frio e tensão. Olivia cruzou os braços, encarando ele com intensidade. Quem é ela, William? Ele manteve a postura firme. Minha acompanhante. Ela soltou uma risada seca. Para de me tratar como idiota. Um passo à frente. Eu te conheço, e sei exatamente o tipo de mulher que você traria para um evento desses. Ele estreitou os olhos. E qual seria esse tipo? Alguém previsível, respondeu ela. Não, ela. O silêncio caiu entre os dois. De onde você tirou aquela mulher?
Olivia insistiu. William hesitou por um segundo. E esse segundo foi o suficiente. Olivia percebeu. Os olhos dela se arregalaram levemente. Meu Deus, murmurou, você encontrou ela na rua, não foi? Ele não respondeu. Mas o silêncio confirmou tudo. Olivia levou a mão à boca, surpresa, mas logo um sorriso perigoso surgiu. Isso é ainda pior do que eu imaginei. William sentiu a irritação subir. Cuidado com o que você fala. Não, você que devia tomar cuidado, ela rebateu, fria, aquela mulher não apareceu por acaso. Ele ficou em silêncio. Existe algo errado nela, Olivia continuou, ela sabe coisas demais, se comporta como alguém que pertence a esse mundo. Uma pausa. Então, em tom baixo, e eu tenho quase certeza, de que já vi ela antes. William sentiu um frio percorrer o corpo. Você está paranoica. Olivia se aproximou ainda mais. Se eu fosse você, investigava. Ele não respondeu. Ela sorriu. Porque quando eu descobrir quem ela é de verdade. Os olhos dela escureceram. Pode ser tarde demais para você. Sem esperar resposta, Olivia virou e voltou para o salão, deixando William sozinho. Com dúvidas. Com desconfiança. E, pela primeira vez, sem controle da situação. Do outro lado do salão, Isabela segurava uma taça de champanhe, observando tudo de longe. Calma. Impecável. Mas por dentro, o coração estava acelerado. Ela percebeu. Olivia estava chegando perto. Muito perto. Discretamente, ela se afastou da multidão, caminhando até um corredor mais vazio. Parou. Respirou fundo. E tirou um celular simples da bolsa. Digitou uma mensagem rápida. Ele começou a desconfiar. A resposta veio em segundos. Então você já sabe o que fazer. Isabela fechou os olhos por um instante. A pressão aumentava. O tempo estava acabando. Ela apagou a mensagem, guardou o celular, e voltou para o salão. Como se nada estivesse acontecendo. Mas agora, o jogo tinha mudado. E qualquer erro poderia destruir tudo. Quando Isabela voltou ao salão, tudo parecia igual. Música, risadas, taças se chocando. Mas para ela, nada mais era o mesmo. Agora era questão de tempo. William apareceu ao lado dela. O olhar dele estava diferente. Mais sério. Mais desconfiado. A gente precisa conversar, ele disse, baixo. Isabela manteve a postura. Eu imaginei. Eles se afastaram um pouco da multidão. Olivia acha que você não apareceu por acaso. Ele foi direto. Ela deu um pequeno sorriso. E você? Ele hesitou. Eu acho que ela pode estar certa. O silêncio caiu entre os dois. Isabela respirou fundo. Então talvez esteja na hora de você parar de achar e começar a entender. Ele franziu o senho. Entender o quê? Ela olhou diretamente nos olhos dele. Sem fuga. Sem jogo. Que essa história não começou hoje. O coração de William acelerou. Então começa quando? Isabela se aproximou um pouco mais. A voz dela agora era baixa, quase um sussurro. No dia em que sua ex destruiu a minha família. Aquilo atingiu ele como um soco. Antes que ele pudesse responder, um burburinho começou a crescer no salão. As pessoas começaram a olhar para a entrada. Sussurros. Movimentação. Algo estava acontecendo. William virou o rosto. O que é isso? Isabela também olhou. E, pela primeira vez naquela noite, a expressão dela mudou. Tensão. Preocupação. Medo. As portas do salão se abriram. E vários jornalistas entraram, seguidos por homens de terno. Segurança. E no meio deles, um rosto conhecido. O investigador particular de William. Ele caminhava direto na direção deles. William arregalou os olhos. O que ele está fazendo aqui? Isabela ficou imóvel. Ela sabia. Isso não faz parte do plano, murmurou. O investigador chegou até William, sem nem olhar ao redor. Precisamos falar. Agora. Não pode esperar? William respondeu, irritado. Não. Ele estendeu um envelope. Eu descobri quem ela é. O mundo pareceu parar por um segundo. William olhou para o envelope. Depois,
lentamente, para Isabela. Ela não se moveu. Não tentou fugir. Apenas sustentou o olhar dele. Como se dissesse: agora você vai saber a verdade. William pegou o envelope, com as mãos pesadas. Abriu. Seus olhos começaram a correr pelas informações. E então, ele travou. A respiração falhou. Isso não pode ser. Ele levantou o olhar, completamente em choque. Isabela. O silêncio ao redor parecia ensurdecedor. E então, ela deu um pequeno passo à frente, os olhos fixos nele, e disse, finalmente: meu nome não é só Isabela. Uma pausa. E então a verdade caiu como uma bomba. Eu sou Isabela Deu. E naquele instante, tudo mudou. O salão inteiro parecia ter parado. O nome ecoou como um choque silencioso. Isabela Deu. William ainda segurava o envelope, as mãos tremendo levemente. A filha de Richard Deu, ele murmurou, sem acreditar. Ao redor, os sussurros começaram. Alguns convidados já reconheciam o nome. Outros puxavam o celular. A tensão subia. Olivia, que estava alguns passos atrás, congelou. O rosto perdeu a cor. Ela sabia exatamente quem era Isabela. Isso não é possível, sussurrou. Isabela virou lentamente o rosto para ela. Agora não havia mais disfarce. Não havia mais jogo. Apenas verdade. Você se lembra de mim, Olivia? Disse, com a voz firme, ou preferiu esquecer, como fez com tudo que destruiu. O silêncio ficou pesado. Todos estavam assistindo. Olivia tentou sorrir, mas falhou. Isso é ridículo, respondeu. Você não passa de uma oportunista tentando. Cuidado, Isabela cortou, sem elevar o tom, porque hoje, eu não vim sozinha. William deu um passo ao lado dela. Sem hesitar. Ela está falando a verdade, disse, olhando direto para Olivia. E eu tenho provas. Ele pegou o envelope e ergueu levemente. Tudo que você fez, cada fraude, cada contrato manipulado, cada mentira. Os convidados começaram a se aproximar. O clima agora era outro. Curiosidade, choque, tensão. Olivia deu um passo para trás. Você não faria isso aqui, disse, tentando manter o controle. Isabela se aproximou. Olhos nos olhos. Foi exatamente aqui que você escolheu sorrir enquanto destruía vidas. Uma pausa. Então é exatamente aqui que tudo vai acabar. Nesse momento, as portas do salão se abriram novamente. Mas dessa vez, não eram jornalistas. Eram policiais. O som dos passos ecoou. Firmes. Inevitáveis. Olivia Harrington. Disse um dos agentes. Você está sendo presa por fraude financeira, desvio de fundos e manipulação de mercado. O salão inteiro ficou em silêncio. Olivia riu, nervosa, desesperada. Isso é um erro. Vocês não sabem com quem estão falando. Sabemos sim, respondeu Isabela, fria, e agora, todos também sabem. As algemas fecharam. O som metálico ecoou como o fim de uma era. Olivia foi levada, diante de todos. Sem poder, sem controle, sem máscara. E pela primeira vez, derrotada. Minutos depois, o salão já não era o mesmo. O casamento havia acabado antes mesmo de começar. As pessoas saíam em choque. Mas Isabela permanecia ali, parada, respirando fundo, como se, finalmente, um peso de anos tivesse saído dos ombros. William se aproximou devagar. Você conseguiu, disse. Ela olhou para ele. Os olhos marejados, mas firmes. Não, respondeu, eu sobrevivi. O silêncio entre os dois era diferente agora. Mais leve. Mais verdadeiro. E agora? Ele perguntou. Isabela olhou ao redor. O luxo, as luzes, as pessoas indo embora. E então, voltou o olhar para ele. Agora eu começo de novo. William deu um pequeno sorriso. Então começa comigo. Ela franziu levemente o senho. Isso não é caridade, William. Ele deu um passo à frente. Mais perto. Eu sei. Uma pausa. É escolha. Os olhos dela vacilaram por um segundo. Pela primeira vez. Sem defesa. Sem controle. Apenas sentimento. Você ainda não desistiu, né?
Ela perguntou, quase sorrindo. Ele balançou a cabeça. Eu nunca desisto do que vale a pena. O silêncio ficou suave, quase íntimo. E então, Isabela respirou fundo e deu um pequeno passo na direção dele. Então não me promete um final feliz, disse, baixo. William inclinou o rosto. Eu prometo algo melhor. O quê? Ele sorriu. Um recomeço verdadeiro. Os olhos dela brilharam. E dessa vez, ela não recuou. Meses depois, o nome Dell Consulting começava a ganhar força novamente no mercado. Isabela reconstruiu tudo. Do zero. Do jeito dela. Sem depender de ninguém. Mas não sozinha. William estava ali. Não como salvador, mas como parceiro. E aos poucos, entre cafés deixados na mesa, conversas no fim do dia e silêncios confortáveis, algo nasceu. Forte, real, inevitável. Certa noite, na mesma cidade que um dia a viu cair, William ficou diante dela, segurando uma pequena caixa. Eu não sei o momento perfeito, disse, mas sei que é você. Isabela prendeu a respiração. William. Ele abriu a caixa. Um anel. Simples, mas carregado de significado. Dessa vez, sem jogos, sem vingança, sem passado. Uma pausa. Só nós. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas dessa vez, não de dor. Você tem certeza? Ela perguntou. Ele sorriu. Eu nunca tive tanta. O silêncio respondeu por ela. E então, ela disse, sim. Porque no final, ela não foi salva. Ela se levantou e encontrou alguém que decidiu caminhar ao lado dela. Não para mudar quem ela era, mas para construir tudo o que ainda estava por vir.